tempo com o time assim. Teve. Com Everton Ribeiro, com o Gerson. Então isso justifica a escalação. Ele flamengou como teve alguns... Teve um tempo que ele corintianava, lembra quando ele punha o Paulinho, que ninguém queria o Paulinho? Foi. Aliás, logo que assumiu a seleção no lugar do Dunga, e deu certo também. Não é a primeira vez que o Tite, por falta de tempo ou por contingências, como foi a preparação para essas eliminatórias dessa vez, né? Sem o pessoal da Premier League e tal, não é a primeira vez que ele aposta numa base consolidada, num mínimo entendimento entre alguns jogadores. Me chama a atenção que nesse time aí o Everton Ribeiro estava escalado no lugar que ele devia estar, que é o lugar onde ele joga lá no Flamengo pela direita. E não centralizado como ele jogou contra o Chile, até fez um gol, mas acho que o rendimento dele é muito melhor ali onde ele está escalado no nosso campinho e onde a gente imagina o Tite tenha pedido para ele jogar. Mas aí, 6 minutos de jogo não dá muito para a gente avaliar, né? E como não dá também para avaliar a opção dele na defesa, forçada pela suspensão do Marquinhos, né? São dúvidas que jamais sanaremos, a não ser que esse jogo seja remarcado logo aí, coisa que eu duvido. É verdade. É o correto para se fazer nesse momento? É olhar, ô Prato, é aquela coisa, não vamos inventar, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho ali uma base do Flamengo aqui para jogar comigo. Esses caras dão muito certo e tal, não sei o quê. É o que eu tenho nesse momento. Eu tenho eliminatórias. Vou fazer o feijão com arroz, que é um feijão com arroz, que no Flamengo não é um feijão com arroz, né? O Flamengo é um prato assim, requintadíssimo, né? Aí na seleção ele olha e fala assim, vou repetir esse prato aqui e é isso que... Acerta o Tite ao fazer isso? Eu faria isso. Não, acerta. E o professor foi muito feliz porque a equipe do segundo tempo em Santiago, primeiro tempo do Brasil contra o Chile, foi muito complicado, né? E o jogo foi muito difícil na quinta-feira. Ontem, o que, obviamente, em 4 ou 5 minutos deu para tentar, pelo menos, observar, foi que inicialmente era o Gerson como meia central, como falou bem o professor Celso Zelt, o Everton Ribeiro mais pela direita, o Paquetá pela esquerda e Neymar e Gabriel à frente. E o Casemiro atrás desses 3 meio-campistas, né? Everton, Gerson e Paquetá. É uma medida acertada, William, e muito do que ele viu da equipe quinta-feira contra o Chile. Né? Ele viu um primeiro tempo que ele não quer, obviamente, que o Brasil repita nos outros jogos que foi contra o Chile, e viu um segundo tempo que a equipe melhorou. Era difícil ficar pior, né, do que foi o primeiro tempo, que o plano dele não deu certo em Santiago. E eles podem ter apostado no fato dos jogadores se conhecerem também, mas a medida me parece acertada, né? Para pouco tempo de treinamento, para jogos em cima um do outro, uma rodada tripla como teríamos agora, como deveremos ter em outubro, acho que o Tite está certo. Ele está tentando repetir aí, ou está tentando colocar alguns jogadores que se conhecem para ter uma base mais sólida para o Brasil garantir rapidamente uma vaga à próxima Copa do Mundo. Sim, sim. Mas isso é uma ideia válida, o Abel? Imagino eu, o Pratos falou aí, né? Tem mais uma trinca de desafios aí, tem mais uma data FIFA. Talvez dá para fazer na próxima data FIFA também, porque eu não sei como é que vai ficar essa questão como é que vai ficar essa questão das restrições, né, Abel? Talvez na próxima data FIFA a gente deva ter essas restrições ainda. E eu acho que é um caminho aí que não tem muito erro. E acho, inclusive, o Abel, que o Tite, até para se defender de críticas, ele fazendo isso, por um acaso, um jogo der errado, ele pode falar, gente, mas olha, ó, tentei fazer ali com o que tem de melhor, com jogadores que se conhecem, nas posições que eles atuam mesmo, sem inventar muito, e é o que eu tenho aqui, né? Eu acho que o Tite não tem que ser criticado. A gente não sabe se daria certo ou não. O Brasil podia jogar muito, como podia jogar mal, podia vencer ou perder ontem. A gente não sabe porque o jogo não aconteceu. Mas, independentemente de resultado, eu acho que não dá para criticar. Porque até na pergunta, quando apareceu ali Tite Flamengou, parece o Flamengou, parece um verbo meio pejorativo, né? Mas não, se ele flamengar ou se ele flamengou, eu acho que ele foi bem. Primeiro porque o Flamengo é o grande time, ou um dos grandes times dos últimos anos no futebol brasileiro e sul-americano. Acho que é o grande time, 2 brasileiros, uma Libertadores, jogando um grande futebol. Quem chega perto ali em termos de títulos é o Palmeiras, que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E são jogadores que estão em evidência. O Everton Ribeiro não está jogando tão bem no Flamengo, mas é um cara da confiança do Tite. Eu acho que ele vem até se apresentando melhor na seleção do que no próprio Flamengo, mas não quer dizer que ele desaprendeu. Ele pode até estar vivendo uma má fase ali
no clube. O Gabigol, todo mundo pedindo há quanto tempo? Eu mesmo pedindo para o Gabigol ter mais oportunidades, acho que ele merece e tem que ser testado na seleção brasileira, porque se ele repetir com a camisa da seleção que ele faz no Flamengo, ele vai ter a vaga dele, provavelmente como titular, talvez como titular. E o Gerson, todo mundo pedindo o Gerson há quanto tempo? Então, acho que ele não fez nada demais. Se ele flamengou com razão. E não é a primeira vez, se isso acontecer, se o Flamengo virar base, ou tiver ali muitos jogadores na seleção brasileira, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu lá nos anos 60 com Santos e Botafogo. O São Paulo, nos anos 90, já cedeu muitos jogadores à seleção brasileira, inclusive a seleção que foi campeã do mundo em 94. Tinha Raí, tinha Leonardo, tinha o Miller, que acabou não sendo titular, mas estava lá, né? Se eu não estou enganado, estava o Miller também, né? Então, não é nada demais o Flamengo ceder vários jogadores à seleção brasileira e eles serem testados até num momento como esse. Flamengou, tinha que flamengar mesmo. Vai ter jogo contra a seleção peruana na próxima quinta-feira. Coloca de novo aí a escalação de ontem, né? Eu gostei da flamengada. Eu gostei. Sou favorável. Mostra aí, ó. Mostra aí de novo. Mostra aí de novo. Olha lá. O Everton. Só uma dúvida aí, William. Lucas Veríssimo. Ah, vou te passar a bola, garoto. É pra já. Vamos lá. Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão, Alexandro, Gerson e Casemiro, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Neymar e Gabigol. Eu gosto dessa seleção. Eu gosto. Qual é a dúvida? Jogo contra o Peru, quinta-feira, hein? Não, a dúvida que eu tenho é a seguinte. O jogo contra a Argentina foi suspenso, correto? Foi um jogo que não existiu. O Marquinhos segue suspenso contra o Peru? Ou esses 4 minutos que começou o jogo, que começaram a partida e depois esses 4 minutos que o jogo foi interrompido, muda alguma coisa para quinta-feira? Suspensão do Marquinhos, que seria ontem, ela fica para... Pergunta, hein? Tem que cumprir no tempo. Essa, 6 minutos, acho que É a pergunta mais fácil, não? Ô, perguntinha Não, é porque- danada essa, hein? Professor Não, sabe a porque resposta, professor? A Renata Ruel pode até ajudar a gente nisso, mas eu tenho a Será que impressão dá tempo da Renata Ruel? o cara tá suspenso para o próximo jogo, independentemente da rodada. Porque veja que essas rodadas nem são as rodadas que deveriam ser. O número das rodadas não está batendo. Né? Mas é claro, é o tipo de coisa que a gente precisa ver direitinho ali no regulamento. E às vezes, lendo o próprio regulamento, dá dupla interpretação. O regulamento é até omisso, né? Mas eu acho que pesa o seguinte fato: ele tem que cumprir uma partida. 6 minutos não são uma partida. Não né? são uma partida, tem razão. Então, estamos um pouco no achismo, né? Eu tô mandando mensagem aqui pra Renata Ruel, hein? Tô mandando pra ela aqui. Vou colocar aqui. Isso aí tem umas controvérsias, viu? Eu conto nas estatísticas de Corinthians e Santos um jogo em que o alambrado da Vila Belmiro caiu com 6 minutos. E depois o jogo foi reiniciado do zero. Então, por isso, eu conto como 2 partidas. Agora, pelo regulamento da FIFA para as eliminatórias, se houver um outro jogo, isso a Renata Ruel já falou ontem, ele começa do minuto 7. E não começa do meio do campo, não. Começa de onde estava a bola. A Renata falou isso. A falta. Então tem uma partida Falta do Neymar no a ser Paredes. complementada aí. Então, são detalhes, esses detalhes são muito importantes. Teoricamente, que eu estou imaginando aqui, tá? Posso estar falando uma grande bobagem. O Marquinhos cumpriu suspensão, então. Tá fora do jogo contra a Argentina e contra o Peru ele pode voltar. Desde que tem até uma matéria aqui, ó. Que é isso. Tem uma matéria imaginando. que o nosso editor aqui, o Leon, tá mandando para mim, o UOL, ó. Após confusão, Brasil pergunta à FIFA se pode escalar Marquinhos na quinta. Pergunta, mas aqui não Então, nem tem a CBF resposta. sabe, né? Melhor não escalar, não. Não comete o mesmo erro melhor. que os argentinos que tinham na mão resolver a questão. Não escala. Acho O melhor também. departamento jurídico da na CBF dúvida, ainda não não sabe. tem resposta para essa pergunta. Nem o departamento jurídico da CBF tem resposta para essa pergunta, Prates. Sua pergunta foi tão boa que nem o departamento jurídico sabe dizer se tem ou não, né? Que louco. Eu acho que a tendência é a seguinte, professor, não escala. Não escala. Não escala, né? Se tem uma dúvida, se pode ser que sim, pode ser que não. A pergunta é, como diria